Muito obrigado a todos, tá? Foi muito gratificante tê-los aqui. Estamos disponíveis para qualquer tipo de dúvida ou questionamento, tá bom? Vamos lá. A ideia é abranger alguns itens como o EDOC focado para gestão de construção, expansão de plantas, né, instalação de grandes equipamentos, manutenção de grandes plantas, gerenciar os contratos, os subcontratados e parceiros, tá? Fazer a comunicação entre campo e escritório de forma efetiva, controlar o budget do projeto para que ele não estoure, né? Então, quanto eu estou gastando, quanto ainda me resta, onde está o estouro, onde se encontram os gargalos, né? Ferramenta para relatórios de maneira customizada, uma série de relatórios gerenciais e relatórios de informações de projetos instantaneamente. Gestão de risco, adicionar itens de risco a itens do projeto, bem como relatórios de inspeção em campos para a comunicação entre obra e fornecedor, tá bom? Entre obra e escritório, desculpa. O EDOC ele tem uma visão, essa é uma visão colaborativa dele, né? Então a primeira tela inicial a gente consegue ver uma série de dashboards onde você tem relatórios e informações customizadas de acordo com o perfil que o contratado ou que o contratante possua. Então, se você é um gerente financeiro dentro de um projeto, as informações vão ser customizadas para você como dashboards de desempenho de budget de projeto, quanto está alocado, quanto foi gasto. Se você tem um perfil de PMO, por exemplo, você vai ter informações de painéis, de dashboards e relatórios voltados a avanço de cronograma e tudo mais, tá? Então a primeira visão colaborativa e personalizada do EADOC é onde a gente consegue ter uma série de informações personalizadas de acordo com o nível do usuário. Uma questão importante, né? Uma das principais funcionalidades do sistema é você manter um diagrama e todas as suas relações integrados entre si, linkados entre si. Então, todos os itens de projeto que eu crio, seja um contrato, um item de risco, um relatório de inspeção, um memorial, uma atividade, uma ata de reunião, um cadastro de equipamento, todos esses itens dentro do sistema eles ficam relacionados entre si através de um diagrama e eu consigo navegar entre esses itens de projeto. Então, automaticamente o sistema faz com que todos os itens, todas as informações de projeto fiquem linkadas entre si, bem como um diagrama organizacional de terceiros de terceiros e subcontratados. Então, nós temos aqui na fileira do meio o proprietário do projeto, né? Nós temos do lado esquerdo todos os envolvidos externos e do lado direito os envolvidos internos. Então, existe também uma maneira de você ter um diagrama organizacional de todos os envolvidos de projeto. Então, não só um diagrama para gerenciar, para integrar os itens de projeto, mas sim também um diagrama para que você consiga gerenciar toda a tua rede de terceiros e também de internos que estão envolvidos naquele projeto, tá? Gestão de budget, né? Então, nós conseguimos cadastrar todos os itens financeiros do projeto, todos os contratos, alocar os recursos, né? E fazer uma gestão otimizada disso para que eu consiga gerenciar de maneira efetiva esse budget e que ele não sofra estouro, né? Bem como ter uma visão em tempo real da onde esses recursos estão sendo alocados ou se eles estão sendo alocados para onde eles anteriormente foram provisionados, foram previstos, tá? Eu consigo criar estimativas de pagamento onde eu tenho as deduções automáticas do meu budget previsto, tá? Então o sistema te controla isso para onde está indo os pagamentos e vai fazendo as deduções automáticas. Eu consigo a partir de qualquer tela do sistema tirar relatórios em HTML, PDF ou Excel para que eu tenha isso documentado, né? E essa informação documentada depois em formatos neutros, ela possa ser gerenciada pelo ProjectWise, pela estrutura de gestão do ProjectWise. Então, após aprovadas as autorizações de pagamento, geram-se documentos formais disso, isso é encaminhado para o meu supply chain para que ele possa fazer o pagamento no RP onde ele usualmente o faz, tá bom?
Um exemplo de esporte aqui de relatório, né, nesse caso é um Excel, qualquer tela dentro do sistema, qualquer item dentro do sistema, ele pode ser imediatamente exportado para Excel ou para PDF ou HTML, né? Esse é um exemplo de um export para financeiro, de um cronograma financeiro para Excel, onde eu tenho contrato, valor, estimativa de pagamento, retenções de pagamentos, entre outras funcionalidades. Uma questão interessante é você poder criar os relatórios de inspeção, os logs de inspeção dentro do campo, tá? Então, ao invés de você submeter relatórios de inspeção via e-mail ou via planilha de Excel, o usuário de campo ele faz esses relatórios automaticamente dentro de um sistema como é a Doc, né? E ele consegue apontar as horas que foram utilizadas nesse relatório de inspeção, a localidade onde foi feito o trabalho, os recursos que foram alocados para esse trabalho, como materiais, equipamentos, entre outros. Isso é submetido, esse relatório é submetido para aprovação e ele passa por um workflow de aprovação, onde ele pode ser aprovado, rejeitado, aprovado com comentários, retido. Entre outras funções. Uma questão importante é que você pode adicionar itens de risco também nesse relatório de inspeção. Eu vou mostrar um pouco melhor isso a seguir. Não só relatório de inspeção, mas como memoriais, calendários, reuniões, listas de atividades, todas as informações aonde você faria isso de maneira feita num exemplo de um Excel, né? Eles são feitos dentro do sistema, tá? Então, qualquer tipo de item que você precisa criar, listas de atividade, calendários, reuniões, cadastro de equipamentos, materiais, eles são feitos dentro do sistema. O sistema ele é baseado em formulários, né? Então, eu tenho formulários limitados, onde eu consigo inserir qualquer tipo de informação que eu queira, né? A ideia é realmente eliminar quase que 100% aí a utilização em Excel, né? Uma questão interessante é também gerar todas as RFIs dentro do sistema, né? Então você cria uma RFI, você coloca um controle de data de resposta, você adiciona os envolvidos para onde essa RFI deve ir, né? Ele recebe um link por e-mail, né? Não há envio de documentos, toda informação ela é trabalhada dentro do sistema, tá? Porque o sistema ele trabalha hoje com licenciamento ilimitado. Então a ideia é que eu tenha toda a minha rede de terceiros e de fornecedores trabalhando integradas dentro do meu sistema, respondendo RFIs, colocando documentos, respondendo relatórios de atividade, um relatório de inspeção, cadastrando um material. Então eu consigo gerar essas RFIs, RFPs de dentro do sistema, tá? Colocar os controles de data e mandar para os meus terceiros. Uma questão interessante é adicionar itens de risco. Então você dentro de uma gestão de risco do projeto no EADOC, você consegue adicioná-lo dentro de qualquer etapa do projeto. Então, o usuário percebeu que um relatório de inspeção foi detectado o risco potencial em um equipamento. Ele pode adicionar um item de formulário de risco dentro deste relatório. Eu posso adicionar um item de risco dentro de um contrato financeiro, dentro de um relatório de atividade, dentro de uma série a partir de qualquer item de projeto, do projeto dentro do EADOC, pode ser adicionado esses itens de risco. Você tem um local específico onde você gestiona, você faz a gestão desses itens de risco com controle de prazo, controle de datas e também com controle de impacto que ele tem em cima do projeto, inclusive impacto financeiro, se for o caso, né? Exemplificando a da tela anterior, né, onde eu criei um item de risco em cima de uma RFI, tá? Então ele está me classificando o número do risco, a descrição do risco, nesse caso dias de atraso, mas ele não tem o impacto financeiro que esse item de risco pode ter em cima do projeto e a probabilidade de que isso aconteça. Esse item de risco também ele é submetido para aprovações e comunicações de outros envolvidos no projeto,
para que todos tomem ciência disso, ou que pessoas que devem tomar ciência disso são notificadas, desde que tenham permissões para isso, né? E possam tomar as ações. Eu posso anexar documentos externos, eu posso anexar links, eu posso adicionar documentos do ProjectWise dentro desse item de risco, tá? E submetê-lo para aprovação ou comunicação dos envolvidos, dos demais. Uma questão também interessante nesse item de risco é que eu tenho classificações. Então eu tenho um grau de maior risco, vermelho, um grau de menor risco, amarelo, e um grau de menor risco, que é o azul claro. Então, não só adicionar o item de risco, mas também ter a classificação desse item de risco, bem como o impacto que ele pode ter financeiro. Esse é o caso financeiro, porque esse item de risco ele está associado a uma RFI, tá? Mas ele poderia estar associado a uma inspeção em campo, a um relatório de atividade, a um contrato, a um equipamento, a um material, a um fornecedor, tá? Um terceiro. Ok. Uma questão interessante, né? A troca de informações com terceiros, com subcontratado, com a minha rede de fornecedores, ela é muito interessante dentro do EDOC, né? Então, normalmente, nós enviamos aí pacotes de documentos para que sejam comentados por terceiros. A ideia do EDOC é que você tenha todos os envolvidos no teu projeto dentro do sistema e os terceiros dos seus subcontratados também, tá? Porque assim, novamente, ele trabalha com licenciamento ilimitado, tá? Então eu consigo criar guias de remessa, né, criar informações dentro do sistema, anexar documentos, anexar materiais, anexar localizações, arquivos, e eu consigo mandar isso para usuários individuais, grupos de usuários ou empresas, né, onde eu tenho um grupo de pessoas cadastradas. Consigo adicionar item de risco, eu consigo fazer um controle, uma gestão das respostas que eu preciso dessas guias de remessa, dessa troca de informação, submeto isso e eu tenho um relatório de entrada, de saída, das informações que estão em atraso, que estão em dia, ou das informações e as informações que já foram respondidas ou não foram. Tá? Então, essa troca de informação com o terceiro subcontratado, ela é feita toda dentro de um local único, de um local rastreado, de um local onde você tem uma segurança muito grande de acesso. Por que isso? Porque, novamente, né, lembrando aquelas primeiras telas onde eu apresentei aquele diagrama organizacional de pessoas e de itens de projeto, quando eu faço toda a comunicação, toda a troca de informações entre os meus envolvidos no projeto dentro do sistema, eu tenho como relacionar, eu tenho como manter aquele link automático dentro daquele diagrama de ações, de itens de itens do projeto. Então, se eu faço isso fora, é um pouco mais complicado de fazer esse gerenciamento, tá bom? Um exemplo aqui de cadastro, uma tela de cadastro de projetos. Então, como eu disse anterior, já disse, o ProjectWise EADoc ele é baseado em formulários, então eu posso criar formulários ilimitados com informações ilimitadas que eu queira. Esse é um exemplo de cadastro de um projeto, onde eu tenho o nome do projeto, o ID, a agência regulatória, o tipo de projeto, a fase do qual ele se encontra, quem é o gerente de projeto responsável pela assinatura desse projeto, né? Eu tenho as empresas envolvidas, eu tenho os budgets, as estimativas de budget que são cadastradas inicialmente nesse projeto. Então, todas as informações baseadas em formulários, como se fosse feito de uma maneira via Excel, mas eu estou fazendo isso dentro de um sistema protegido, de um local com auditoria, com controle bastante rigoroso de informações, tá? Eu tenho outras opções aqui onde eu posso cadastrar localizações, equipamentos, materiais, atividades, cadastro de usuários, cadastros de empresas, fornecedoras, terceiros, ok? Tudo baseado em formulários, de uma maneira bastante simples, de uma maneira bastante intuitiva, para que a utilização do usuário final seja bastante facilitada,
para que esse clima de novidade, né, essa barreira cultural de novidade seja quebrada o mais rapidamente, da maneira mais fácil possível. Exemplo aqui de um cadastro de terceiros, né, um cadastro de fornecedores. Então, todos os envolvidos no meu projeto, as organizações, os usuários delas, cargo, telefone, e-mail e uma série de informações ilimitadas, customizadas, que eu posso inserir nesse cadastro de organizações, de pessoas, né? Isso pode ser, essas pessoas podem ser internas, essas organizações ou pessoas, usuários podem ser internos ou externos. Uma questão bastante interessante é a integração com MS Project e Primavera P6, né? Então, o EADOC consegue fazer a leitura dos cronogramas de Project e de Primavera e também tornar o cronograma um item do projeto lá na sua matriz de relações, onde todos os itens ficam linkados entre si. Esse cronograma ele fica disponível para visualização via web dentro do próprio EADOC para todos os envolvidos no projeto. Então, a leitura de Project de Primavera ela é facilmente importada. O EADOC não é uma ferramenta de scheduling, não é uma ferramenta de cronograma, então os cronogramas continuam sendo feitos no MS Project ou no Primavera nessas ferramentas nativas próprias para isso, tá bom? O que nós vamos fazer é importar esse cronograma, disponibilizar a visualização dele, colocá-lo num local seguro, rastreado e manter ele dentro do link da matriz de diagrama aquela matriz de todos os itens linkados de projeto, tá? Onde eu consigo navegar entre eles, bem como encontrar todos os itens de projeto de uma visão geral, uma visão única, facilmente. Interface com dispositivos móveis, né? Então eu consigo através de web browser de dispositivos móveis, como tablets, né? Fazer o login, a visualização e a troca inserir informações dentro do sistema através desses dispositivos. Eu consigo tirar fotos, fazer vídeos de um relatório de inspeção, por exemplo, ou de alguma atividade, ou de algum equipamento, ou de algum problema, algum item de risco que eu queira adicionar dentro do meu projeto e inserir informações novamente baseadas em formulários, arquivos, fotos, links externos, vídeos e subir isso para aprovação ou para notificação dos envolvidos dentro do projeto, para que eles tenham informação atualizada em tempo real para tomar as ações para evitar gargalos e não reduzir tempo, né, dos meus entregáveis, né, dos meus itens de projeto, das minhas etapas de projeto, tá bom? Bom, gostaria de agradecer imensamente a atenção de vocês, tá? A Raquel me apresentou inicialmente, eu sou especialista nos produtos de Project Delivery aqui na Bentley para toda a América Latina, né? Então, são ProjectWise, EADOC, Navigator, ferramentas para gestão e entrega de projetos. Estamos à disposição, fico aqui à disposição para responder dúvidas e questionamento de vocês, bem como os meus contatos estão aqui na tela. Será um prazer entrar em contato com vocês. Fique à vontade para me mandar e-mail, ligar no meu celular. Muito obrigado. Obrigada a você, Diego. Nós vamos aqui colocar a pesquisa na tela e, enquanto isso, eu já vou começar a ler algumas perguntas que enviaram para a gente, tá? Já tem pergunta aqui. Vou colocar aqui. Essa pesquisa é uma pesquisa rápida de sim ou não. Enquanto isso, a primeira pergunta aqui que enviaram é se o cronograma do MS Project ou Primavera P6 é atualizado automaticamente ou precisa ser manual? Boa pergunta. Os cronogramas do Primavera e do Project, eles precisam ser atualizados no software de origem, tá?
o EADOC não consegue fazer a leitura, a integração entre a ferramenta nativa que faz o cronograma para fazer a sincronização automática. À medida que gera-se uma nova versão desse cronograma, ele precisa ser importado para dentro do sistema, para dentro do EADOC, e o EADOC pode notificar os envolvidos no projeto ou um grupo de pessoas específicas de que existe uma nova versão desse cronograma para que seja de conhecimento de todos. A próxima pergunta é se o cronograma do MS Project ou Primavera P6 pode ser exibido como dashboard na tela inicial. Excelente pergunta também, muito boa. Os itens, né, apesar de não ter a atualização do cronograma dentro da ferramenta de origem, né, do software de origem onde ele é gerado, o software de autoria, os dados do cronograma eles podem sim tornar dashboards e painéis de desempenho na tela inicial. E não só os dashboards de desempenho, mas como você também pode visualizar o cronograma como informações de formulários, né, informações em modelo de relatório na tela inicial. Então, sim, o EADOC ele pode representar os itens do cronograma na tela inicial como painéis de desempenho, né, dashboards, e como itens de formulários, itens de relatório. Obviamente que uma visualização mais resumida, né? Porque um cronograma, às vezes, ele é muito extenso. Então, se você tem um perfil de PMO, se você tem um perfil de projeto, se você é uma pessoa que aprova os cronogramas, é criado um login, um login com direitos de visualizações específicos para o teu perfil, as visualizações em tempo real de alterações de cronograma e de itens que diz respeito ao seu perfil serão visualizadas na tela inicial através de painéis de desempenho, dashboards, relatórios, onde você pode acompanhar as mudanças. Obrigada. Tem uma outra pergunta aqui, que como funciona a questão de privilégios e permissões para subcontratados e terceiros? Bom, essa é uma questão importante, né? O ProjectWise EADOC ele trabalha com um controle de permissões bastante rigoroso, porém bastante simples. São baseadas em caixas, onde eu ligo e desligo as ações que as pessoas podem fazer dentro do sistema, tá? Isso pode ser feito para usuários individuais, pode ser feito para grupos de usuários, pode ser feito para empresas, onde eu tenho um grupo de usuários cadastrados nessa empresa, que também pode ser dividido por perfil, projetista, gerente de contrato, PMO, supervisão de obra, entre outros. À medida que eu vou diminuindo a relação, então eu tenho o proprietário da obra, eu tenho a primeira linha de fornecedor, né? Eu tenho lá um EPC, um EPCM, um turnkey, depois eu tenho vou subdividindo, né? Vou ficando cada vez mais distante do meu proprietário, do proprietário da obra, do proprietário do projeto, né? Os privilégios vão cada vez mais diminuindo. Então, existe uma matriz muito bem regulamentada dentro do sistema, onde os subcontratados e os terceiros dos subcontratados trabalham com um limite bastante rigoroso de visualizações e ações dentro do sistema. Tá? Isso é uma questão, não há necessidade de se preocupar com isso, existem ferramentas para fazer esse controle dentro do ProjectWise e EADOC. Mais uma pergunta que entrou aqui é se existe alguma integração entre o EADOC e o Construxim. Hoje ainda não existe uma integração entre o EADOC e a ferramenta da Bentley Construxim. Está no roadmap da Bentley para 2017 uma evolução muito grande no EADOC,
com funções muito mais avançadas do que ele já tem. É uma ferramenta que tem um grau de investimento, vai ter um grau de investimento muito grande por parte da Bentley, e está no plano ela se integrar com algumas outras ferramentas da Bentley, tá? Mas isso ainda está no roadmap, estamos desenvolvendo. Hoje a integração com o Construct Sim ela ainda não existe, mas em algum momento a chance disso ocorrer pode ser bastante verídica. A outra pergunta aqui é se existe limite de criação de formulários dentro do sistema e como funciona isso. Não existe limite de criação de formulários dentro do sistema, né? Você é treinado para criar uma série de informações. Você tem a nossa equipe de suporte técnico disponível para te ajudar na criação desses formulários. E você consegue, não há limite, né? Você consegue criar infinitos formulários dentro do sistema com infinitas informações de cascata, né? Informações inclusas dentro dos formulários de preenchimento. Esses formulários eles podem ser em branco, campos livres de texto, ou eles podem ser formulários onde eu tenho uma cascata de informações para que sejam obrigatoriamente preenchidas, para que eu não dê chance do meu usuário errar. Então não há limite para isso. Não existiria uma maneira, assim, não, acho que não seria muito prudente ter um limite para isso, visto que os projetos mudam e variam de complexidade e de particularidades de um para os outros. E a última pergunta que tem aqui, a não ser que surjam mais perguntas aqui no nosso chat, existe limite para a criação de itens de projeto? O storage, o armazenamento é ilimitado? O ProjectWise e a Doc ele é baseado em nuvem, né, uma ferramenta de cloud. Não há limite para a criação de itens de projeto. Então, se eu tiver que cadastrar 1000 contratos dentro de um projeto, se eu tiver que criar 1000 relatórios de inspeção, se eu tiver que criar infinitos itens financeiros, relatórios de atividade, cadastro de equipamentos, materiais, usuários, terceiros, subcontratados, não existe limite, tá? Você pode, assim como não existe limite para formulários e as opções dos formulários, né, os itens de formulários, eu também não tenho limite para a criação de itens dentro do projeto. O storage, hoje a Bentley trabalha com storage ilimitado no EADOC, onde ele é hospedado nos nossos servidores Bentley, sem limite de storage, sem limite de dados. Ok? Obrigado.